Sistema hidráulico. O sistema hidráulico trabalha por meio de uma pressão transmitida por um fluido confinado, utilizando o princípio da física conhecida como Lei de Pascal. A Lei de Pascal diz o seguinte: a pressão aplicada a um ponto de um fluido em equilíbrio transmite-se igualmente para todas as partes desse fluido e as paredes que o contêm. Vamos ver ao lado o princípio de Pascal. Temos um cilindro primário, onde aplicamos uma força de 1 kg Dividindo esta força pela área do cilindro, que é 1 cm², fazemos aparecer uma pressão de 1 kg por centímetro². Pelo princípio de Pascal, esta pressão é transmitida através de um tubo até o outro cilindro, o cilindro atuador. Esse cilindro atuador tem uma área 20 vezes maior que a área do cilindro primário. Então, multiplicaremos a área do cilindro atuador pela pressão gerada no sistema de 1 kg força por centímetro² e teremos como resultado uma força de 20 kg força. Com isso, vemos a facilidade que o sistema hidráulico tem em multiplicar as forças. Rendimento mecânico é a capacidade de multiplicação de forças pelo sistema hidráulico, utilizando áreas de cilindro atuador maiores ou menores, dependendo da aplicação do mesmo. Vamos ver aí a relação do rendimento mecânico. A letra R simboliza o rendimento mecânico e é a relação entre a força produzida pelo cilindro atuador em função da força aplicada no cilindro primário, que tem relação direta com a área do pistão do cilindro atuador e a área do pistão do cilindro primário. No exemplo anterior, vimos um sistema hidráulico elementar que funciona apenas com um curso do cilindro primário. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que as forças são multiplicadas pelo rendimento mecânico, o deslocamento do cilindro atuador é dividido pelo mesmo rendimento. Ou seja, o deslocamento vai ser menor em cilindros com área maior. Vamos ver um exemplo de deslocamento dividido pelo rendimento mecânico. Temos aí um cilindro primário com área de 1 cm² e um cilindro atuador com área de 20 cm². Vamos aplicar uma força no cilindro primário, gerar uma pressão que será transmitida via tubulação até o cilindro atuador. E vemos o deslocamento provocado no cilindro atuador. No cilindro primário tivemos um deslocamento de 20 centímetros e no cilindro atuador um deslocamento de 1 centímetro. Multiplicamos a força por 20, mas dividimos o deslocamento por 20. Nos sistemas hidráulicos reais, utilizados em aeronave, no lugar do cilindro primário, temos um componente chamado bomba hidráulica que alimenta o sistema com fluido ininterruptamente. Assim, podemos ampliar o deslocamento de acordo com a necessidade de cada componente. Vamos ver as aplicações do sistema hidráulico. O sistema hidráulico é utilizado quando há necessidade de aplicação de grandes forças sobre um componente. Em aviões de grande porte, ele é utilizado para acionar os comandos de voo, controle direcional do trem de nariz, os flaps, slats e também de estender e recolher os trens de pouso. Nos aviões de pequeno porte, ele é utilizado apenas para acionar os freios, pois a força muscular do piloto é suficiente para acionar o restante dos comandos. Vamos falar sobre sistemas disponíveis para atuação de componentes em uma aeronave. Temos o sistema mecânico, que é o sistema mais simples, barato, durável e confiável e também de fácil manutenção, porém inviável em aeronaves de grande porte devido à grande velocidade em que voam, pois dependem da força muscular do piloto. Na falta do sistema mecânico ou na impossibilidade do sistema mecânico ser instalado, os seguintes sistemas poderão ser utilizados: sistema elétrico, o sistema pneumático, que trabalha com ar sob pressão. Vemos aí uma tubulação que leva ar comprimido para um sistema de partida deste motor.
E também o sistema hidráulico, aí vemos na fotografia o alojamento de uma aeronave de grande porte. Sistema elétrico. O sistema elétrico é composto por geradores elétricos e seus controles, motores elétricos e seus controles, contatores, módulos eletrônicos, etc. A atuação elétrica de componentes é de fácil instalação e controle, além de ser precisa. O sistema elétrico é utilizado em pequenas aeronaves, veja aí na animação, para o acionamento dos trens de pouso e também. O sistema pneumático é semelhante ao sistema hidráulico, porém usa ar comprimido ao invés de fluido. Podemos citar como exemplo o sistema de freios de caminhões e ônibus. Vemos aí um esquemático de freio, onde um compressor alimenta um reservatório com ar comprimido e esse disponibiliza no atuador de freio que aplica os freios nas rodas. A grande vantagem é não precisar de linha de retorno, porque após a utilização, o ar comprimido é jogado para a atmosfera. Alguns aviões utilizam esse sistema pneumático como principal. Tende a ser impreciso devido à compressibilidade do ar e ainda à necessidade de se utilizar óleo para a lubrificação das partes móveis. Veja no esquema que existe uma unidade de lubrificação que mistura óleo com o ar comprimido pelo compressor. Mesmo se utilizando ar comprimido seco, não é possível extrair totalmente a umidade. Assim, com o tempo, tende a acumular água e danificar as peças móveis. E, finalmente, o sistema pneumático necessita de manutenção mais frequente que o sistema hidráulico. O sistema hidráulico. Este é o sistema mais utilizado pelos aviões devido a algumas vantagens, como multiplicação de forças. Utilizando-se uma pressão constante, cada cilindro atuador é dimensionado para desenvolver a força necessária para a movimentação do componente associado. Veja aí o exemplo. Temos um cilindro primário de área de 1 cm² e um cilindro atuador com área de 20 cm². Aplicamos uma força no cilindro primário de 1 kg força, que resulta em uma pressão no sistema de 1 kg força por centímetro². Esta pressão será multiplicada pela área do cilindro atuador e resultará em uma força de 20 kg força. Alta confiabilidade. Pela simplicidade por possuir poucas peças móveis e que também funcionam lubrificadas pelo fluido hidráulico. Suas falhas são graduais e se apresentam através de pequenos vazamentos que podem ser detectados visualmente. Podemos citar como exemplo que os freios dos veículos, mesmo com manutenção deficiente, falham menos que os freios pneumáticos utilizados pelos caminhões. Continuando com as vantagens do sistema hidráulico, é um sistema leve, em função de seus componentes serem pequenos. Vemos aí um alojamento de um trem principal, onde temos nesse detalhe o atuador da trava do trem principal, é um componente pequeno. Temos também o atuador de distensão e recolhimento deste trem, que também é um componente de dimensão reduzida. Por exemplo, com pressões de 200 kg força por centímetro², podemos gerar 1 tonelada força com um cilindro de apenas 2,5 cm de diâmetro. Outra vantagem é um sistema de fácil instalação, porque tubulações, pequenos cilindros e válvulas podem ser instalados em locais de dimensões reduzidas. E é controlado com facilidade. Ao se abrir e fechar a passagem de fluido hidráulico nas válvulas, que são componentes leves e simples, temos uma atuação precisa dos cilindros atuadores. Vamos falar agora sobre motores. Motores são máquinas que produzem energia mecânica a partir de outros tipos de energia. Exemplos: temos os motores elétricos, que transformam a energia elétrica em energia mecânica, e temos os motores térmicos, que transformam a energia calorífica oriunda da queima de um combustível em energia mecânica. Temos aí o exemplo: motores a pistão de um avião, de um helicóptero, e motores a reação de um avião e também um motor a reação utilizado em um helicóptero. Os motores dos aviões e helicópteros são considerados motores térmicos.
Os motores térmicos são classificados em motores de combustão externa e motores de combustão interna. Os motores de combustão externa, o combustível é queimado fora do motor, aceita qualquer tipo de combustível e, obviamente, não pode ser utilizado em aviões por ser muito pesado. O motor de combustão interna, o combustível é queimado dentro do motor. Esse motor pode ter elevada potência e ao mesmo tempo ser leve, o que torna ideal a sua utilização em aeronaves. Em relação ao sistema de propulsão, os aviões podem pertencer a dois grupos: aviões a hélice e aviões a reação. Aviões a hélice. Nestes aviões, o motor não produz diretamente a tração, ou seja, a força de propulsão, mas sim gira uma hélice. A hélice impulsiona grandes massas de ar com velocidades relativamente pequenas, provocando assim o deslocamento da aeronave para frente. Os motores utilizados para acionar a hélice podem ser de dois tipos: motores a pistão ou motores turbohélice. Aviões a reação. Esses aviões utilizam motores que se baseiam na lei da ação e reação e aceleram o ar diretamente. Ao contrário da hélice, que acelera grandes massas de ar a baixas velocidades, o motor a reação impulsiona pequenas massas de ar a grandes velocidades. São dois os principais tipos de motor a reação: os motores turbojato e os motores turbofan. Motor a pistão é similar ao motor utilizado nos automóveis, mas é construído dentro das normas aeronáuticas de leveza, confiabilidade, alta eficiência, baixo consumo e etc. Em baixas velocidades e altitudes, esse motor é econômico e eficiente, mas a sua maior vantagem é o baixo custo, e por isso é largamente utilizado em aeronaves de pequeno porte. Motor turbojato. O ar que é admitido nesse motor é impulsionado num fluxo de alta velocidade, utilizando energia expansiva dos gases aquecidos pela combustão. Em baixas velocidades ou baixas altitudes, este motor não é eficiente nem tampouco econômico. Este motor é mais adequado para aviões supersônicos e que voam a grandes altitudes. Vejam aí o funcionamento básico de um motor turbojato que servirá de base para os outros motores que citaremos a seguir. Temos a entrada de ar, o compressor, o conjunto de câmaras de combustão, as turbinas e o duto de escapamento. Motor turbofan é formado por um turbojato e um fan, que quer dizer ventilador em inglês. O fan é similar à hélice, impulsiona um fluxo de ar frio que se mistura com os gases quentes do jato principal, do escapamento do motor, fazendo com que esse motor fique mais silencioso. As principais vantagens do motor turbofan: elevada tração, baixo ruído, grande economia de combustível e pouco poluente. Motor turbohélice é um motor turbojato modificado, onde a energia dos gases queimados não é utilizado para acelerar uma massa de ar através do escapamento do motor, e sim girar uma turbina que, através de um eixo e uma caixa de redução, aciona uma hélice. O motor é mais apropriado para velocidades intermediárias entre a dos motores a pistão e dos motores turbofan. Vimos que para cada faixa de velocidade e altitude temos um tipo de motor apropriado. Colocando-se em ordem crescente, temos o motor a pistão, o motor turbohélice, o turbofan e, finalmente, o turbojato. Vamos estudar agora as qualidades do motor aeronáutico. Entre as exigências feitas ao motor aeronáutico, as principais são eficiência térmica, leveza, durabilidade e facilidade de manutenção, ausência de vibrações, economia e, finalmente, compacidade, ou seja, pequena área frontal. Vamos começar pela eficiência térmica. É a medição de performance dos motores térmicos. Traduz-se na relação existente entre a potência mecânica produzida em função da potência térmica liberada pela queima de um combustível.
Devido a fatores como atrito, perda de calor e outros, a eficiência térmica dos motores aeronáuticos é da ordem de 25 a 30%. Significa muito pouco em comparação com os motores elétricos de alta potência, que superam os 90% facilmente. Leveza é ilustrada pela relação massa-potência. Ao dividirmos a massa do motor pela potência que ele desenvolve, temos um resultado que traduz o quanto de massa que este motor carrega por HP que ele produz. Vejamos alguns exemplos. Temos aí o motor Lycoming aeronáutico, tem massa 136 kg, potência 160 HP, a relação de leveza fica 136 kg divididos por 160 HP, que resulta em 0,85 kg por HP. O outro exemplo é um motor rodoviário, conhecido como Maxi Force 5, massa de 365 kg, potência 200 HP, a relação fica 365 kg divididos por 200 HP, resultando em 1,82 kg por HP. Apesar do motor rodoviário desenvolver aí maior potência que o motor Lycoming, e alguns acharem que seria o ideal que tivesse maior potência de motor, o motor Lycoming tem uma relação de leveza menor, que o torna ideal para a utilização aeronáutica. Esta relação de leveza deverá sempre ser a menor possível. Vamos falar agora sobre a durabilidade e facilidade de manutenção dos motores aeronáuticos. A durabilidade é determinada pelo fabricante em seus manuais e é conhecido também como TBO, quer dizer Time Between Overhauls, ou tempo entre revisões gerais. Falando em revisão geral, após um determinado número de horas de voo, o motor é removido da aeronave e enviado para uma oficina, onde é completamente desmontado, suas partes são inspecionadas e, se apresentarem discrepâncias de acordo com o manual de manutenção, serão descartadas e substituídas. Entre as revisões gerais, existem as inspeções periódicas, que também são determinadas pelo fabricante da aeronave, pelo fabricante do motor. Os motores devem ser verificados em intervalos de 25, 50 horas de voo e etc., assim como mandam os manuais. Nesses intervalos de inspeções periódicas também são realizados alguns serviços, como limpeza do motor, substituição de filtros, troca de óleo e regulagens. A facilidade de manutenção vai permitir que todos esses serviços sejam realizados em um tempo de parada mínimo da aeronave. Economia. O consumo de combustível dos motores aeronáuticos deve ser baixo. Temos dois tipos de consumo, o consumo horário e o consumo específico. Vamos verificar primeiro o consumo horário. É a medida feita sobre a quantidade de combustível consumido por hora de funcionamento. Exemplo, 50 litros por hora, 9 galões por hora e etc. Vamos ver aí uma aeronave cruzando o território nacional e gastando para isso 3 horas. Ele tem um indicador que mostra o consumo de combustível por hora, no caso em galões por hora, e também tem o totalizador de combustível, que mostra a quantidade de combustível que foi consumida durante essa viagem e o que restou nos tanques da aeronave. Vamos ver agora o consumo específico. Neste caso, é considerada a potência do motor. O consumo específico é a relação entre o consumo horário e a potência desenvolvida pelo motor. Vamos ver um exemplo. Temos um consumo horário de 120 litros por hora e um motor que desenvolve 200 HPs. Dividindo-se o consumo horário pela potência, vamos chegar a um resultado de 0,6 litros por HP por hora, que significa que o motor consome 600 ml de combustível por HP produzido por hora de funcionamento do motor. Vamos falar sobre equilíbrio e regularidade do conjugado motor. Primeiro, o equilíbrio demonstra a suavidade do funcionamento, significa que as forças internas do motor devem se equilibrar para que não apareçam vibrações transversais e que
Em relação à regularidade do conjugado motor, mostra a ausência de vibrações no sentido da rotação. O motor deve girar da forma mais regular possível. Para isso, alguns componentes do motor são balanceados, como por exemplo o eixo de manivelas. Como este tipo de motor tem uma hélice acoplada, esta também é balanceada estaticamente em oficina e após ser instalada na aeronave, é balanceada dinamicamente. Os motores aeronáuticos devem apresentar potência maior que a de projeto durante um tempo pequeno, que deve ser utilizado durante a decolagem. Após a instalação do motor na aeronave, o mesmo é colocado em funcionamento e verificada esta potência maior. Finalmente, os motores aeronáuticos devem mostrar uma pequena área frontal para que possam ser instalados em aviões com fuselagem estreita e aerodinâmica.